Então vamos começar. Esse assunto que a gente vai estudar hoje chama-se etnofarmacologia. Etnofarmacologia barra etnobotânica. Vamos falar da etnobotânica agora. Etnofarmacologia. É um assunto que interliga vários outros que a gente já viu em outros momentos. Por exemplo, lá na biodiversidade, no assunto de biodiversidade, vocês viram que é possível fazer a exploração da biodiversidade a partir de busca de conhecimentos tradicionais associados, não é? Essa busca do conhecimento tradicional associado, ele não é simplesmente eu ir lá para o meio do mato e ficar observando o mundo parada, esperando a informação cair do céu. Não é assim. Existe essa busca de conhecimento tradicional associado, existe uma ciência por trás dela que me dá uma sistematização de como buscar esta informação. Certo? O conhecimento tradicional associado é uma informação associada ao conhecimento indígena, ao conhecimento popular, beleza? Mas essa informação, ela existe uma ciência que diz para a gente como a gente pode buscar essa informação, certo? E essa ciência chama-se etnofarmacologia. Pelo nome, é a busca de conhecimentos farmacológicos a partir dos conhecimentos das observações de etnias, do comportamento de grupos populacionais, de etnias, certo? Então, essa busca farmacológica a partir deste conhecimento tradicional é a ciência da etnofarmacologia. E outro assunto que a gente já deu também aqui para vocês foi sobre registro de fitoterápicos. Do registro de fitoterápicos, a gente viu que existia dois tipos de fitoterápicos, classificações diferentes de fitoterápicos, que é o PTF e o NF. PTF, para a gente fazer registro mesmo, não registro simplificado, não notificação, mas registro, que é aquela regra geral de como colocar esse produto no mercado. A gente viu que o medicamento fitoterápico está atrelado a ele um estudo completo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, que é aquele que é comum para qualquer tipo de medicamento, aquele que eu trabalho com estudos pré-clínicos, vários modelos animais, estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Lembrando que depois da fase 3 chega no mercado, e quando chega no mercado eu continuo estudando na fase 4. Todo mundo já decorou esse livrozinho. Mas vocês lembram que para o PTF ele não é obrigado a fazer isso? Mesmo o registro, que é aquela forma mais difícil de colocar o produto no mercado, que é aquela que eu tenho que comprovar que esse produto é eficaz e seguro, o PTF ele dizia que eu não precisava fazer isso. Eu poderia comprovar a eficácia e segurança desse PTF por estudos etnofarmacológicos. Então, a gente está falando de um conhecimento, de uma forma de obter conhecimentos farmacológicos a partir do conhecimento tradicional, de uma forma sistemática, é uma ciência, é uma sistematização, existe uma ordem, por onde é que eu começo, que tipo de perguntas eu preciso fazer, quais são as coletas que eu preciso fazer, as informações que eu preciso analisar, certo? E é essa ciência que a gente vai estudar hoje. Nesse momento dessa aula de etnofarmacologia, era um momento que costumo levar minhas turmas para o herbário. É aquela visita que eu falei para vocês no primeiro dia de aula que ia levá-los, né? Que é o Herbário Graziela Barroso, ali na UFP, que é o local onde você guarda plantas plantas que são catalogadas, né, que são descobertas, plantas que fazem parte da biodiversidade nossa, elas são catalogadas e registradas ali no herbário, tá? É com esse estudo etnofarmacológico que muitas das plantas que a gente ainda não conhece começam a ser catalogadas. Lá no herbário, onde eu ia levar vocês, não sei se vai dar certo levar esse período, porque a UFP está toda parada, lá no herbário existem mestrados em etnofarmacologia. Tem farmacêuticos que fazem mestrado e doutorado em etnofarmacologia. E o grande barato dessa pós-graduação é que eles vão realmente para campo, eles vão para o meio da comunidade e fazer essas coletas. É muito interessante. Vou mostrar para vocês um videozinho que mostra como é que isso é feito. Essa ciência da etnofarmacologia,
ela está dentro de uma ciência maior chamada etnobotânica. Da mesma forma que a gente analisou anteriormente, etnobotânica é o conhecimento botânico relacionado com, né, os costumes, os comportamentos de etnias. É o pensamento botânico a partir desses conhecimentos tradicionais. Qual é a diferença? É que aqui a minha preocupação é saber para que essa planta é utilizada, não só com finalidade medicinal, mas qualquer tipo de finalidade que possa ter um valor econômico, que possa ter um valor sanitário agregado, eu posso me valer dessas informações para ganhar dinheiro com isso. E, portanto, se eu posso me valer para ganhar dinheiro com isso, assim, de uma forma mais simplista, existe um conhecimento tradicional associado que é protegido pelo INPI, né, que é protegido pelo o intelecto daquela pessoa que está sendo usada de alguma forma. E isso não pode ser feito sem o devido reconhecimento daquele conhecimento tradicional. A ciência da etnobotânica é como se ela pegasse, englobasse a etnofarmacologia. A etnofarmacologia é como se fosse só um pedaço das informações que eu posso coletar com a etnobotânica. A botânica é tudo desta planta que pode ser empregado, todos os conhecimentos tradicionais relativos àquela planta que pode ser empregado com finalidades comerciais. Agora, a etnofarmacologia apenas as finalidades medicinais. Um exemplo, passeando ali naqueles sítios que tem timon, na estrada para Caxias, você vê que a vegetação daquela região já começa a mudar, já começa a apresentar uma mata de cocais, tem muito coco-babaçu naquela região, e as comunidades que vivem ali, naquela região ali do Maranhão, elas utilizam muito o babaçu com várias finalidades. Quando eu fui para alguma delas lá, eu vi que eles pegavam o coco, queimavam e usavam formavam um carvão com coco babaçu. E aquele carvão era usado em cozinhas artesanais, aquelas cozinhas de cimento, forros de cimento. Eles pegavam o coco babaçu como carvão, colocavam lá no buraquinho e botavam a panela de cima. Isso é muito comum de ser utilizado lá. Mas quem é que vai me dizer que eu posso até vender sacos de carvão de coco babaçu, não é? Mas isso eu só aprendi observando os costumes daquele pessoal daquela região. Se uma planta pode ser utilizada, as folhas dela pode ser utilizada para formar tetos de casas. Essa daqui é mais adequada para fazer isso e essa daqui menos, vamos dizer assim. É um comportamento observado. Outra, uma planta que quando você tem uma planta que parece um bambu, chama-se taquara. Quando você quebra um pedacinho do caule, ela começa a despejar água. E aquela água é límpida, cheia de nutrientes, cheia de minerais. Então, na falta de água potável no interior, você saber deste conhecimento, você está, né, ganhando. A amiga perguntando. Prefiro azeite de coco. Do coco babaçu? Do coco babaçu não. Ou coco normal? Responda aí. Bom, essa ciência da etnofarmacologia, que é tão importante para o entendimento aqui do registro de PTF, que é tão importante aqui para a exploração da biodiversidade, tá? É o que a gente vai estudar hoje. Isso, vamos lá. Vamos lá falar de etnofarmacologia. Antes da gente entender a importância da etnofarmacologia para o desenvolvimento de fármacos, e é uma ciência que há hoje, principalmente Brasil, Nordeste, trata-se de uma ciência que ainda é muito, muito mesmo utilizada para dar aquele gatilho de como você pode chegar a um novo medicamento. Mas antes da etnofarmacologia se tornar uma ciência, antes da gente pensar na sistematização de um estudo etnodirigido, tá? Etnodirigido, vários pesquisadores trabalharam com outros tipos de observação para se chegar no novo fármaco.
E aí, só por questões iniciais desse assunto, a gente precisa definir essas outras formas de exploração, de ter um gatilho para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, aqui, por onde começar? Que planta pesquisar? Se eu quero desenvolver a cura para o câncer, com o tanto de biodiversidade que a gente tem, e dentro da aula de biodiversidade a gente viu que só 15 a 17% dessa biodiversidade a gente conhece. Então tem muitas outras coisas que eu preciso conhecer. Por onde começar? O pensamento randômico é um pensamento aleatório. O pensamento etológico é um pensamento de observação do comportamento animal. E o quimiotaxonômico é a observação de que existe semelhança química entre plantas de mesma espécie, ou melhor, de mesmo gênero, de mesma ordem, de mesma família. Todos esses pensamentos, esses dois aqui, foram muito importantes ao longo da história, mas hoje, de forma mais prática, concreta, a gente tem a aplicação dessas duas ciências, inclusive trabalhando juntas, né, para transformar a busca por novos fármacos em uma coisa mais eficiente. Mas, vocês estão vendo que tem aqui uma busca de fármacos por docagem molecular, e ela está em vermelho. Nessa evolução daqueles que têm uma probabilidade maior de dar certo, aqueles que têm probabilidade maior de eu realmente chegar no medicamento, é esse vermelhinho aqui, docagem molecular. Certo? A docagem molecular, vocês viram esse termo na disciplina de Química e Farmacêutica? Responda para mim. Ainda não. Não? A docagem molecular é o que a gente tem de mais top em relação a planejamento de novos fármacos. Imagine que aqui é uma célula cardíaca. Essa célula cardíaca, a gente conhece praticamente todos os receptores que tem disponíveis aqui dentro dessa célula. Tá? Tem o receptor beta-1, alfa, certo? Tem vários receptores aqui. E todos eles eu conheço perfeitamente a química dessas estruturas. Então, eu tenho sistemas computacionais que têm esses receptores já catalogados. Então, vamos pegar esse receptor aqui, vamos supor que seja o receptor beta-1. Existe nesse receptor uma cascata de aminoácidos, que a gente está falando de uma proteína. Uma cascata de aminoácidos. Cada um desses aminoácidos que compõem esse receptor, a gente sabe. E como eles se configuram no espaço, a gente também sabe. Este computador me diz tudo. Então tá aqui, vamos supor que eu desenhei aqui o receptor bem bonitinho para você. Esse é o receptor. Pensa que essa linha aqui é formada por ligações entre aminoácidos. Cada um desses aminoácidos tem afinidades por grupos químicos, certo? E a gente sabe exatamente onde que as moléculas precisam ligar dentro desse receptor para ter uma eficiência maior de ativação desse receptor. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma molécula perfeita seria aquela que ligasse aqui, ligasse nesse outro aminoácido aqui e se ligasse nesse outro aminoácido aqui, certo? Se eu tiver uma molécula que entre nesse receptor e tenha esse mesmo tamanho molecular e tenha os grupamentos químicos compatíveis com esse aminoácido aqui, com esse, eu sei exatamente qual é a molécula que melhor se liga nesse receptor. Então, eu vou lá, eu tenho essa molécula aqui. Vi que esse aminoácido ele se liga muito bem com pontos de hidrogênio. Então, eu vou jogar daqui um OH nessa estrutura química. A distância daqui para cá é uma distância de algum angstrom de 2 carbonos. Então, eu vou botar nessa molécula 2 carbonos. A ligação a este aminoácido, eu vi que o melhor tipo de ligação é uma ligação catiônica, por exemplo. Eu vou botar bem aqui nessa estrutura um nitrogênio. A este nitrogênio, eu vejo, aqui eu tenho que ter, quanto espaço que eu tenho aqui? É o espaço de apenas um carbono. E a ligação compatível com este outro aminoácido também, ponto de hidrogênio. Então vai ser um OH também. Gente, eu sei, eu idealizo qual é a melhor molécula para este receptor. Isso é docagem molecular, né? Então aqui, é um OH, CH2, CH2, NH, CH2OH. Esta é a molécula que se ligaria perfeitamente nesse receptor e eu faço isso tudo com sistemas computacionais. Aí, com o sistema computacional que eu vi que a melhor molécula é essa, aí eu vou para o laboratório de
química fina e sintetizam a tal da molécula protótipo, certo? Essa docagem molecular é a forma mais top de se chegar no medicamento, a forma mais top de se planejar medicamentos, mas ela é muito cara. Então, indústrias americanas que eles trabalham com isso daqui, trabalham. É muito fácil para eles. Aqui no Piauí, a gente tem uma parceria entre o governo federal e o governo estadual de financiar esse tipo de pesquisas. Não existe isso na escala privada, é basicamente escala de pesquisas em universidades. É exatamente com as bolsas científicas, com os investimentos financeiros que o governo faz junto com o Estado, que essa parceria desses estudos de docagem molecular eles continuam. Eu paguei essa disciplina de docagem molecular no meu doutorado, e o meu doutorado era da UFP. Só que, como era parceria entre UFP e estadual, todos os computadores que fazem docagem, que têm os programas instalados para docagem molecular, eles ficam dentro da UESP. E aí eu paguei essas disciplinas lá na UESP, essa disciplina especificamente de planejamento de fármacos. Eu acordei muito bem. De planejamento de fármacos, tá? Então, a gente está falando de sistemas computacionais, de computadores muito caros. E esses sistemas, esses programas que fazem essas análises, eles não são programas que você compra e tem por resto da vida. Eles são programas que você paga mensalidade. E elas são caras. Essas mensalidades, esses programas, eles não são brasileiros. Então, eu pago isso em dólar, tá? Então, a gente está falando de algo que é muito caro mesmo. Então, acaba que todas as pesquisas que a gente faz, que tem grande repercussão e aplicabilidade dentro das ciências farmacêuticas, farmacologia, os mestrados de farmacologia, todas as universidades do Nordeste, inclusive todas as universidades do Brasil. Claro que algumas vão ser capazes de fazer docagem molecular mais a pronto modo do que a gente, mas essas duas ciências aqui, até porque a gente está falando de um país mega diverso, essas duas ciências aqui, elas andam paralelas e são as mais aplicadas de fato. É o ideal? Não é o ideal, né? Existe o docagem, mas a gente precisa ter uma forma de explorar a nossa biodiversidade e essas duas ciências, elas são muito importantes. Mas vamos aqui definir a randômica e a etológica. Uma pesquisa randômica é aquela que é feita de forma aleatória, como o próprio nome diz. Exemplo aqui, pesquisadores no Paraná utilizaram o desdobramento desse procedimento para estudar as plantas de um bosque tropical. Eles partiram de uma delimitação de 50 hectares dessa região, e dessa região eles tinham uma lista de plantas que já eram catalogadas, que já tinham uma identificação botânica definida. A partir dessa lista, eles foram olhando as plantas que não eram catalogadas, né? As plantas que não eram catalogadas, eles iam lá, coletavam e levavam para o laboratório para fazer tanto catalogação, descobrir novas espécies, ou ver que elas são espécies que já são conhecidas, né? Eles precisam fazer essa análise, e depois faziam triagem fitoquímica. Nessa triagem fitoquímica, eles avaliavam os grupamentos químicos que tinham em maior concentração dentro dessas novas plantas. Aí o que eles observaram? Que a maioria delas tinha uma boa diversidade com atividades antioxidantes e antitumoral. O que eles viram na prática aqui? Que eram plantas que tinham grande concentração de um grupo químico chamado flavonoides, que tem essa atividade antioxidante e antitumoral. Mas é algo muito algo muito pequeno frente às possibilidades. É uma areiazinha. Antes de eu chegar no medicamento, ainda falta muita coisa do medicamento de fato. Seja ele fitoterápico ou uma substância isolada, tá? Ainda falta muita coisa. Para vocês terem um exemplo, imagina uma fruta de uva, caju, melancia. Todas essas plantas, que são plantas cítricas, todas elas são ricas em atividades antioxidantes e antitumoral. Então, basicamente, ele só classificou um monte de planta que tinha as mesmas características que plantas cítricas, são ricas em flavonoides. Agora, daí a chegar no medicamento que trate um tumor, né? A uva pode até tratar um tumor, mas daqui que eu chegue numa substância isolada para fazer esse tratamento, chegar no medicamento ou desenvolver um fitoterápico com ela, aí já é outra coisa, né? O pensamento etológico é o pensamento de observação do comportamento animal. Exemplo. Fêmeas de lêmures ingerem plantas ricas em taninos, outro grupamento químico, no período da lactação.
sugerindo que o consumo está associado tanto ao aumento de peso e estimulação do leite materno, da produção do leite. Então, o que eles observaram? Plantas que são ricas em taninos, eles realmente dão um estímulo de lactação. Exemplo, caju é muito rico em taninos. O que é o tanino? É aquele grupo químico que tem, quando você coloca na boca, você consegue sentir um gosto travoso. É um grupo químico que se complexa com as proteínas da tua saliva e tu tem uma sensação de falta de saliva, sabe? Aquele gosto travoso. Eu não gosto muito de suco de caju, justamente porque ele é rico em taninos. O que a gente faz quando desenvolve a cajuína? A primeira coisa que a gente faz é colocar uma proteínazinha, uma gelatinazinha, que complexa com esses taninos, certo? Aí ele flota e a gente separa o líquido dos taninos. A cajuína, que é o suco clarificado do caju, é um suco sem taninos. Eu prefiro do que o próprio suco de caju. Então é isso que é o tanino. E aqueles taninos todos, eles têm essas propriedades. E a gente só descobriu isso observando o comportamento animal. Fêmeas de lêmures usavam plantas ricas em taninos e estimulavam a secreção materna. E aí, é um conhecimento, pessoal, que é passado de geração a geração sem muita explicação filosófica, sem muita explicação científica sobre o motivo disso acontecer. Né? Mas é exatamente por isso. Por causa da observação do comportamento animal, a gente vai aplicando, vai vendo que dá certo. Mas nunca foi estudado assim, a fundo o efeito farmacológico relacionado a isso. Consumidos folhas dessa outra planta, eram consumidos por chimpanzés na Uganda. Era muito consumido por eles. Aí eles fizeram a análise química dessa planta e descobriram que tinha um efeito importante para parasitoses. Ela conseguia ter uma atividade antimalárica. Justamente pelo comportamento animal, a gente chegou no medicamento. É mais fácil? É. Só que existe um problema nesse tipo de estudo. Imagina aí, o pesquisador veio lá da Alemanha, vai lá para a África e ele senta lá numa bela árvore e fica procurando, observando o conhecimento não, observando o comportamento animal. Ele vai ter que passar dias, quem sabe anos, sentado nessa árvore até que ele chegue numa observação que seja plausível. É muito diferente de eu chegar numa comunidade e sair perguntando. É uma busca ativa de informações em relação aos humanos, que é o estudo étnico-dirigido. É muito mais eficiente, é menos trabalhoso, é mais direcionado o estudo que eu possa perguntar. Agora, no animal não dá para perguntar muita coisa, não. Né? Outro exemplo é quando os cachorros eles estão sentindo algum mal-estar gástrico, eles vão comer folha. Vocês já observaram isso, né? Por que ele come as folhas? Ele gosta de comer capim. Eu tô com uma mudinha ali de menta que tá crescendo, tá linda. E aí eu botei ali no chão. E o Aluzinho, meu cachorrinho, tava com problemas gástricos e ele foi lá e começou a comer minha menta. Não pode, né? A bichinha demora tanto pra crescer. Aí, o que a gente observa? Em relação a esses animais, eles comem essas plantas não pelas finalidades medicinais da planta. Não é a intenção de extrair substâncias químicas para tratamento de problemas gástricos. Eles fazem uso de qualquer planta que seja possível fazer uma massa dentro do estômago, ou então até só na garganta, para que ele possa vomitar. Eu estou em aula. Para que ele possa expelir qualquer problema, né, que ele tenha gás. Aí o que você percebe? Que é um comportamento animal que não vai te levar a muito resultado. Tá? Mas, assim, às vezes até dá. Por exemplo, a mim, ele não ia comer uma planta... Você nunca viu um cachorro comendo cansação. Você nunca viu um cachorro comendo uma planta que seja... assim, o instinto deles é muito interessante. Dificilmente eles erram em relação a essa questão da planta. Mas, claro, pode errar sim, tá? Eles podem, inclusive, fazer uso de plantas venenosas sem saber. Tá? Aí, o cuidado com essa pesquisa é que existem deficiências nessa interpretação. Se essa ingestão é intencional ou é só para uma questão de estímulo físico, ou como secundariamente é um resultado do simples ato de se alimentar, a gente não sabe. Então, isso influencia muito nas respostas. Então, eu pego um comportamento animal desse, pego a planta e passo anos estudando para ver se eu encontro algum medicamento para problemas gástricos. E no final das contas não era nada, era só um estímulo animal para vomitar.
Tá? Aí a gente vai chegando em comportamentos mais eficientes. Quimiotaxonomia. O que significa quimiotaxonomia? É o seguinte, toda planta, ela faz parte, dependendo de suas características, ela faz parte de grupos taxonômicos. O que é grupo taxonômico? É aquele grupo que vocês aprenderam lá no ensino médio, tem até um visuzinho para fazer o vestibular. Re, fi, co, escrevi errado. Re, fi, co, fa, gi. Eu aprendi esse nome, reficofage, para aprender as classificações taxonômicas, que é de uma espécie, ela faz parte de um gênero, e cada gênero faz parte de uma família, que faz parte de uma ordem, e cada ordem faz parte de uma classe, de um filho e de um reino, certo? Quando você começa a perceber que as espécies, todas as espécies que fazem parte de um mesmo gênero, elas compartilham características químicas semelhantes, você pode tendenciar a sua busca de medicamentos, certo? Por exemplo, fiz minha pesquisa etnobotânica lá no interior de São Raimundo Nonato. E comecei a coletar plantas, né, com a entrevista dos locais, comecei a coletar das pessoas locais, comecei a coletar plantas que eu não tinha conhecimento e levei para um herbário, que é um local onde a gente vai estudar, catalogar, estudar as características dessa planta e catalogá-la. O que é catalogá-la? É exatamente descobrir qual é o reino que ela faz parte, qual é o filo, qual a classe, a ordem, as famílias, o gênero, até que eu chegue na espécie dela. Será que é uma espécie que já foi catalogada antes ou é uma espécie nova para a ciência? Eita, é uma espécie nova para a ciência, ninguém tinha estudado essa planta ainda. E essa espécie nova, ela não faz parte de um gênero? Sim. E esse gênero, que outras espécies que já são catalogadas fazem parte desse gênero? Exemplo, o hipérico é um gênero. A gente já falou dessa planta aqui, que é a erva de São João, que é utilizada nos Estados Unidos, na Alemanha, que ela é mais vendida em farmácias comerciais do que a fluoxetina. Ela tem muito mais representatividade como antidepressivo do que várias outras medicações sintéticas ou isoladas. Um fitoterápico. E aqui no Brasil nem isso é vendido. Né? Nem esse fitoterápico é vendido. O hipérico é o gênero da planta Hipérico perforato, que é a espécie. Esse Hipérico perforato é que é vendido nesses países, alemães e americanos, certo? E aí, no Brasil, a gente fazendo pesquisa de novas plantas, a gente descobriu uma espécie chamada Hipérico barbatum, certo? Uma outra espécie, é brasileira. E ela faz parte do mesmo gênero da Hipérico perforato, que é vendida lá nos Estados Unidos e na Alemanha. Aí você pensa, poxa, se a hipérico perforato ela é muito rica em hipericina, que é antidepressivo, beleza? Talvez essa planta que eu acabei de catalogar, ela tenha uma potencialidade econômica semelhante. Aí o que eles fizeram? Triagem fitoquímica, doseamento de marcadores, hipericina. Essa planta brasileira tem 3,9 vezes mais hipericina do que a própria hipérico perforato, tão famosa erva de São João. É uma forma muito, mas muito inteligente de você pesquisar novos fármacos. Imagine, nessa visita que a gente faz lá no herbário, tem a curadora desse herbário, esqueci o nome dela, mas na última visita que a gente fez, ela faz essas pesquisas etnobotânicas e etnofarmacológicas. Aí ela disse que foi para São Raimundo Nonato, no carro dela, fez as pesquisas, pegou um monte de amostras de planta e estava voltando para casa. Quando ela estava voltando para casa, ela sentiu vontade de fazer xixi, aí ela parou, encostou o carro, desceu e fazer xixi lá. E do lado dela, ela olhou para uma planta e pensou, meu Deus, que planta bonitinha. Aí ela pegou a planta, né? E trouxe junto com as amostras que ela coletou dentro da reserva que ela estava pesquisando. E aí, quando chegou aqui em Teresina, lá no herbário, ela foi estudar as características taxonômicas da planta e chegou que é uma espécie completamente nova para a ciência. E aí ela comentou com a gente que isso para ela não é novidade, porque aqui no Piauí, especificamente, tem muita coisa que a gente ainda não conhece. A nossa biodiversidade é gigantesca. Certo? Então tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Aí vamos supor que quando ela descobriu a espécie dessa planta,
Ela, meu Deus, faz parte do gênero da mesma espécie do ópio. Uma papoula, vamos dizer assim. Mas é uma espécie do mesmo gênero que a planta papoula, Papaver somnífero. O gênero, então, seria Papaver. Essa planta que ela acabou de catalogar, que ela encontrou ali na beira da estrada, ela pode simplesmente ser a nova fonte de morfina, a nova fonte de papaverina, que é tão utilizada nas cirurgias cardíacas, de morfina, que é tão utilizada como analgésico para qualquer tipo na verdade, qualquer tipo de dor, não, para as dores mais graves possíveis, certo? Então, é nesse pensamento quimiotaxonômico que a gente direciona as pesquisas de novos fármacos de uma forma muito mais eficiente. Ah, professora, mas como é que o que eu preciso saber? Como é que eu posso fazer uma pesquisa taxonômica? Primeiro, quem conhece de taxonomia, quem conhece de classificação botânica, são os botânicos. Tem o pessoal da botânica, inclusive a gente da farmácia, a gente também pode fazer especializações nessa área. Mas é mais comum o botânico se especializar em taxonomia. E onde é que esse pessoal pode ser encontrado para classificar plantas? No herbário, pessoal. Os herbários são exatamente as bibliotecas de plantas. É um local onde esses pesquisadores fazem suas pesquisas e todos esses herbários do Brasil inteiro, eles se comunicam, se intercomunicam. Então, a curadora lá do herbário lá da UFP, se você leva para ela uma planta para ela catalogar, ela se comunica com os pesquisadores dos herbários do Brasil inteiro até que eles cheguem numa definição. Ah, não, essa planta parece que ela é típica daquele gênero que é encontrado lá no Paraná. Eu tenho essa planta aqui, olha aqui a minha catalogação. Aí eles mostram as catalogações, discutem e chegam numa espécie. É por isso que a gente precisa entender não de como catalogar, mas saber onde é que a gente busca essa informação. E o herbário é o melhor ponto para essa identificação taxonômica. E agora, características químicas da planta. Como é que eu sei como identificar um marcador fitoquímico? Como é que eu sei quais são os grupos químicos dessa planta? Agora, o jogo virou menos botânico e mais farmacêutico desse lado aqui. Que é mais botânico, se trabalha com classificações taxonômicas, e as questões químicas de identificação de substâncias químicas, caracterização de grupos químicos que cada um desses gêneros tem, quem faz somos a gente. E que faz assim, que eu digo, eles podem fazer também, mas a grande maioria dos pesquisadores nessa área são farmacêuticos, tá? A nossa disciplina de farmacognosia aplicada do próximo período, ela é basicamente pesquisas químicas, é triagem fitoquímica. O que é isso? É saber quais são os grupos, marcadores químicos que tem dentro de cada uma das plantas. Tá? Pronto. Pensando nisso, a gente consegue perceber como isso está atrelado ao estudo etnofarmacológico. É a partir de um estudo etnofarmacológico que a gente direciona as plantas e com aquela planta a gente pensa na quimiotaxonomia, de levar para o herbário, classificar e avaliar a química dela, para saber se ela é um potencial para desenvolvimento de novos fármacos ou não. Então vamos falar agora dessas que estão associadas, né, da etnofarmacologia. A quimiotaxonomia avalia a química dos produtos naturais, e esses produtos, essa química é relativa ao metabolismo vegetal. É a nossa aula de biossíntese química, tá? Que a gente vai começar a introduzir nesse período ainda. Já está lá nos assuntos da NP2, nos PDFs lá de vocês. Já o estudo etnodirigido é aquele que é dirigido pelos conhecimentos etnológicos. Um exemplo é curandeiros na vila de Belize, na América Central, utilizavam extratos de algumas plantas para tratar o HIV. O que eles perceberam? Que avaliando a química desses extratos que essas pessoas usavam, ele apresentou ações 4 vezes mais eficientes do que uma triagem aleatória de plantas para essa finalidade. No geral, os bioensaios in vitro comprovam a atividade biológica sugerida por estudos etnofarmacológicos em 74% das vezes. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Se a sua bisavó, tataravó, diz que uma planta funciona para aquilo, 74% das vezes ela está certa. Tá? 74% das vezes, essa relação do conhecimento tradicional tem chance de desenvolver realmente um medicamento. Aí você associa aquela etnoinformação com
a quimiotaxonomia e desenvolve seu medicamento. De novo, a etnofarmacologia ela faz parte da etnobotânica. A etnobotânica estuda a relação entre plantas e cultura humana, enquanto a etnofarmacologia especificamente é uma relação entre plantas e cultura humana, mas do tipo direcionado para pesquisas farmacológicas, estudos químicos e farmacológicos. Então, vamos lá falar especificamente da sistemática da etnofarmacologia. Eu tenho um exemplo aqui de uma pesquisa etnofarmacológica em que o pesquisador foi para uma comunidade indígena e o indígena falou lá para ele o seguinte: um pescador que não pode pescar só, ele pode ter um ataque e a mãe d'água tentar levantar. Aí o pesquisador fica, mãe d'água tentar levantar? O que significa isso? O que acontece quando a mãe d'água leva? Aí ele fala, ele começa a tremer, né, que ele se move ritmicamente e ele começa a espumar. A boca fica cheia de espuma. Aí o que o pesquisador pensa, né, claro, nas observações que ele tem, ele começa a perceber que eles estão se referindo a distúrbios convulsivos, a convulsões relacionadas a distúrbios epiléticos, mas isso com base em muita observação, perguntas e etc. Aí eles perguntam, o que você usa para tratar essa situação quando a mãe d'água leva? Aí ele fala, eu uso um extrato de algumas plantas. Aí ele diz lá, o cipopucá, caatinga de mulato, gergelim preto. Ele pega que partes dessas plantas? Ah, aqui é a folha, aqui é a semente, aqui é a raiz. Quanto que se pega? Certo? Cada uma dessas plantas que ele pega, por mais que ele diga lá o nome popular dela, isso não representa muita coisa para o pesquisador. Para o pesquisador, inclusive, ele tem que fazer ouvido de mercado em relação a esse nome dessa planta, porque existe muita confusão. Por exemplo, uma comunidade chama de cipopucá, uma planta que em outra comunidade é outra espécie, com o mesmo nome, cipopucá. Então, eles precisam levar, coletar essas partes dessa planta para o herbário. Então, cada uma dessas plantas vai ser levada para o herbário. E existe uma metodologia correta de como pegar essas plantas. A gente pega, no mínimo, 5 pedaços dessa planta que sejam representativas da espécie como um todo. De preferência, se for uma planta que dá frutos, você vai esperar o período de floração dela, vai esperar ela ter um frutinho, você vai pegar folha, flor, fruto, raiz, caule, tudo que vai auxiliar o botânico a conseguir identificar a espécie. Tá? Esses pedaços dessas plantas, eles são levados para confeccionar uma ensicata. Ensicata. O que é uma ensicata? É um livrinho. Você pegar esses pedaços que eu falei da planta, que é representativo, você prensa, de preferência com um jornal, porque o jornal vai absorver a água dessa planta de forma rápida, e ela não vai se contaminar, ela não vai ter degradação microbiológica, ela não vai apodrecer, e ela vai se preservar. Você vai preservar todas as características físicas daquelas estruturas que vão auxiliar esse botânico lá no herbário a fazer a catalogação. Beleza. Além dessa catalogação, que ela é muito importante nesse processo do estudo etnofarmacológico, você vai ter que perguntar para eles as formas de obtenção. Por exemplo, olha, é a semente da caatinga de mulato. Mas como é que você prepara essa semente? Você joga no fogo a semente junto com a água e começa a ferver todo mundo junto? Ou você aquece a água e, por exemplo, se cipopucá é a folha. Você aquece a água, aí coloca numa, sei lá como é o nome daqui, num grau, um nome científico, né? Um grau intestino, esqueci como é, no pilão, pronto. Você coloca no pilão a folha, aquece a água antes, quando ele entrar em ebulição a água, ou seja, não estão juntos, matéria-prima e a substância que você está aquecendo, aqueceu a água, aí é que tu coloca em contato com a folha. Professora, mas que danado é isso? Só isso representa muita coisa? Uma diferença sutil é essa. Gente, só essa diferença, você tem dois processos químicos completamente diferenciados. Um deles chama-se... um deles em que eu coloco junto, né, para aquecer junto, a gente chama de decocção. Enquanto aquele que eu não coloco junto, que eu espero a água aquecer para depois colocar em contato, eu chamo de infusão.
são dois modos de preparo que ditam, que dizem muito sobre o que eu estou extraindo, quais são as substâncias químicas que eu estou extraindo dali dentro. Por exemplo, você faz o teu chá de casca de laranja e coloca a casca de laranja dentro da panela para aquecer junto com a água, ou tu coloca primeiro as cascas dentro da xícara e depois você traz a água fervida para tomar o teu chá. Isso daí são dois processos diferentes. O segundo é um infuso, o primeiro é um decocto. E o que substâncias eu extraio? Se eu faço de um jeito, eu faço do outro, eu vou estar tomando substâncias completamente diferentes. Certo? Então, a gente vai ter dentro dessa aula, mas a próxima aula, né, o próximo assunto, é exatamente técnicas de extração. A gente vai definir essas técnicas de extração e entender a importância delas, quais são as substâncias químicas que eu estou extraindo. Geralmente, esse decocto, ele é feito com pedaços de planta que são muito duros. Por exemplo, se eu uso raiz, eu consigo extrair dela... Oi, Tipo assim, essa questão de que a senhora falou de usar a casca primeiro, ou botando ela para ferver, ou depois botando ela na xícara. Isso vai influenciar muito no para que ela serve, assim? Uhum. Sim. É o seguinte, existe um grupo de substâncias químicas que são voláteis. É aquelas substâncias que dão cheiro na planta. Plantinhas como menta, né, hortelã, manjericão, essas plantas que são muito aromáticas e muito sensíveis, o que você quer? Quais são as propriedades medicinais que você quer? Você quer as propriedades medicinais exatamente dessas substâncias que são voláteis, certo? Que são muito sensíveis, são moléculas muito pequenas. Camomila, então, piorou. A camomila é a que você não pode fazer decocto de jeito nenhum, porque as substâncias que têm atividade farmacológica são exatamente aquelas mais sensíveis, mais voláteis, e você precisa aquecer antes a água, coloca na xícara esses materiais que você quer usar, a partes mais sensíveis, e faz um infuso, certo? Então, com a água aquecida, você vai lá, coloca dentro da xícara com as suas matérias-primas e faz o consumo imediato, certo? No caso da casca de laranja, você não necessita exatamente das substâncias voláteis, apesar daquelas que são voláteis, elas darem uma sensação uma sensação interessante de desentupimento de vias aéreas, etc. Mas quem quer fazer uso da casca de laranja, eles não estão interessados nesse processo não é congestão nasal, é problemas estomacais. E aí, nesse caso, eu não necessito uma infusão. E por se tratar de matérias-primas mais rústicas, mais duras, e as substâncias que eu quero tomar não são essas que são voláteis, eu posso fazer o decocto, porque eu vou estar extraindo com mais eficácia do que a infusão essas outras substâncias que estão mais entranhadas, são substâncias com característica química, com estrutura química bem maior. Então, não é só a infusão que vai conseguir extrair essa substância, certo? Então, de forma simplista, essa a diferença desses dois processos, mas eles são os únicos? Não, existem várias outras técnicas extrativas, não só o infuso e o decocto, que são cobradas aqui para vocês. E que vocês precisam conhecer para, na hora de fazer essas perguntas etnofarmacológicas, saberem que cada um desses processos influencia muito em descobrir qual é a substância química que tem propriedade medicinal. Certo? Por exemplo, se todas essas plantas que ele trabalha aqui for feita desse jeito que eu falei inicialmente, chamado decocção, que é aquela que eu coloco no forno juntamente, tanto matéria-prima quanto líquido, certo? Eu já tenho um gatilho importantíssimo na escolha dos meus medicamentos, que é o medicamento que está sendo usado aqui para convulsão, ele não é uma substância volátil, porque eles trabalham com essa forma de obtenção. Então, já descarto processos extrativos relacionados com a extração desses óleos essenciais, dessas substâncias voláteis. Aí, ó, nesse estudo específico, ele conseguiu perceber que o grupo de substâncias que tem essa atividade eram lactonas. Essas lactonas realmente são moléculas um pouco grandinhas, que não tem nada a ver com volátil, certo? E elas é que têm ação anticonvulsivante. Isso tudo tendencia, por isso que a gente precisa entender a importância do herbário e da confecção de cicata, a gente vai falar isso agora, e a importância das técnicas de extração, que a gente vai falar na segunda aula. Então, aqui a coleta é etnofarmacológica, aqui é a relação entre coleta e interpretação científica, pegar, levar para o herbário, ver os métodos de preparo, e aqui, conclusão das pesquisas químicas que vieram
do conhecimento etnofarmacológico. Assim que eu vou passar. Para eu desenvolver um medicamento novo, eu tenho, a partir da etnofarmacologia, primeiro, coleta, análise dos dados etnofarmacológicos, que é a relação entre o uso tradicional e os conceitos modernos. Eu entendo que a mãe d'água vai levar e vai espumar a boca, eu já correlaciono os conceitos que eu tenho cientificamente de saúde com doenças e sinais associados. O modo de preparo e a posologia dele já me diz muito sobre as substâncias químicas que está sendo extraída ali dentro. O detalhamento da atividade alegada, a observação das consequências, isso daqui vai interferir no meu direcionamento de novas substâncias. Beleza, faço essa correlação aqui no momento da coleta e análise de dados, mas levo os materiais para o herbário para identificação botânica, faço minhas pesquisas bibliográficas sobre as espécies. Opa, essa espécie que eu acabei de catalogar aqui é uma espécie que faz parte de um gênero, e aí eu vou para a pesquisa bibliográfica conhecer um pouco mais sobre esse gênero, e aí conhecendo esse gênero eu vejo que é um grupo que caracteristicamente tem esse grupo químico com atividades para a convulsão. Aí eu já vou tendenciar minha análise química preliminar, de que forma fazendo extratos para concentrar aqueles grupos químicos que a quimiotaxonomia me disse que poderia haver dentro dessas plantas. A partir disso, eu posso desenvolver os estudos farmacológicos, fazer modelos animais com os grupos químicos que eu extraí dessa planta, mostrando que é efetivo para a convulsão, aquelas lactonas, faço tentamento de fracionamento químico, ou chegar a um fitofármaco ou não, tá? Pode chegar a um fitocomplexo ou a um fitofármaco. Faço os estudos farmacológicos e toxicológicos, que é aquele que eu vou comprovar eficácia e segurança. E, né, se eu elucidar uma estrutura só, eu desenvolvo o meu medicamento inovador, isolado. Ou, se não, posso trabalhar com um medicamento fitoterápico. Essas coletas e análise de dados, como a gente já discutiu ainda há pouco, a gente está falando de conhecimento tradicional associado. E toda coleta de informação envolve ética. Então, esse projeto, antes dele começar a ser executado, você precisa escrever um projeto e submetê-lo ao comitê de ética. Vocês vão fazer isso com os métodos mais simples de extração, certo? São esses 5. Maceração, percolação, digestão, infusão e decocção. Eu acabei de falar para vocês, adiantei, decocto e infuso. Mas olha, veja que não é só isso. Ainda tem isso, isso, isso. Esses são métodos que a gente chama método de extração em sistema aberto. É aqueles que são mesmo bem rudimentar, é aquelas definições para procedimentos que são feitos em comunidades, é o que a gente vai observar nesses estudos etnofarmacológicos. Apesar de esse aqui ter uma aplicação industrial mais clara, esse aqui também tem uma aplicação industrial, certo? Mas são técnicas, são nomenclaturas bem rudimentares. Conhecendo essas metodologias rústicas, essas denominações mais simples, a gente vai passar para sistemas fechados, que é aplicar essas técnicas em equipamentos industriais, tá? A gente vai deixar os métodos de extração para a próxima aula, tá? E hoje eu vou finalizar a aula mostrando para vocês um herbário e uma pesquisa etnofarmacológica. Aqui eu tenho os pesquisadores, se eu não me engano, de Minas Gerais, da UFMG. Eles vão plantas para medicinal, né? No dia a dia. É por isso que a gente está fazendo a entrevista com ela. Aliás, vocês estão escutando o áudio? Ou vocês só estão me escutando? Dá para escutar o áudio do vídeo. Pronto. Jaca, que vai tirando assim, e tirando assim, pá. Dá o mesmo, a mesma forma, a mesma. Ah, dá para filmar daqui. Essa aqui do aqui são. É pouco de tomate. Essa aqui são, pode ser. Mas lá também, só onde aplicou lá. Não dá para entender muito. Vai viradinho. Isso, para fazer cultivo. Porque essa avenca, ela só se criada, para gente tirar das verdades, mas no vaso do xaxim, porque ela é da água. E no xaxim, ela molha, essa daqui também. Por ela ser vaso de xaxim, ser único. Porque ela se molhar ali, ela fica uns 10 dias molhada. Então o sol, ela não seca. Ela mata, na verdade ela mata. A tosse. Eu tinha o nome do papel. Mas é um remédio muito bom. Medicinal. Para desinchar.
Pode, se você tiver inchado, você tira a cozinha fora, faz o banho. Carqueja. Cozinha e toma o banho para enxadura. Eu pensei em caranguejo. Enxadura no pé, enxadura se você sentir que tá inchado, cozinha, carqueja e toma o banho. Ele é um especial, é muito procurado. É bom para bronquite, para tosse, para satisfeito orar, pneumonia. Quando a criança está com pneumonia, quando dá a pneumonia na criança, é muito procurado a avenca para fazer o chá, o xarope, junto com mel, junto com o coejo, o guaco. Acompanha 3 tipos de ervas medicinais que acompanham a avenca para fazer o xarope para essa doença, que é a pneumonia aguda. Vai expectorar tudo. Causa até a morte, né? Aguda, causa até a morte, mas tendo Era só para vocês terem exemplificação. Aí disso, eles levam o material para o herbário. É aqui que a gente entra a ciência. Material coletado nas atividades de campo do grupo. Ana, como é que acontece aqui, a partir de agora, a recepção desse material? A gente recebe material que vem de campo, que é coletado, prensado e seco ainda em campo. Eles chegam em sacos plásticos, como uma pilha de jornal com plantas no meio. E isso que ela está falando aqui são as essicadas que eu falei ainda há pouco, que eles prensam as amostras vegetais junto com o jornal, que absorve a água e evita que ela seja... Nessa sala a gente faz a classificação de todo esse material que vem de campo. Cada amostra coletada recebe um nome a partir da comparação com a nossa coleção de referência. E depois a gente coloca toda a informação da identificação no banco de dados. Esse material coletado em campo ele é armazenado por tempo indeterminado, porque ele serve como nosso material testemunho do trabalho que a gente faz. E nessa sala tem... Isso que ela está mostrando, depois que eles analisam aqueles materiais prensados, eles pegam aquelas amostras e organizam direitinho em cartolinas, coloca embaixo no canto direito as informações do local onde foi coletada, a espécie que foi definida lá na catalogação, o nome da espécie, o local, o nome do pesquisador. Essas informações ficam ali nesse envelope, nessa cartolina, junto com o material vegetal que foi utilizado para catalogar. Isso daí chama-se essicata. Essa essicata ela vai ser guardada como se fosse um livrinho. E o herbário é uma biblioteca destes livrinhos, a biblioteca de essicata. Coleção de referência que serve para classificar todo o material coletado, e também ele serve para outros estudos de mestrado, doutorado desenvolvidos no INPA, nessas áreas, nesse herbário, essa catalogação. Sim, aqui o João ele está fazendo a digitalização das essicatas que a gente recebe de campo. O que ele está fazendo é digitalizar para a gente disponibilizar a imagem desse material na internet através de um catálogo virtual. Essa é uma outra forma de divulgar o que a gente encontra nas nossas áreas, e serve também de apoio para vários estudos ou pessoas que querem saber o que ocorre na nossa área, que espécies ocorrem na nossa área. Então, esse catálogo virtual é aberto a todos os pesquisadores? É aberto a todo o público em geral que tem acesso à internet. Está disponível na internet de uso de amplo acesso. Vocês são só um grupo de vários que publicam nesse catálogo virtual? Não, esse catálogo virtual ele é exclusivo. Todo estado, dependendo do desenvolvimento do estado, o Piauí, por exemplo, tem herbário na UF, tem herbário no interior do Piauí, tem vários herbários distribuídos, que a principal importância é poder catalogar as plantas da sua região, né? E descobrindo essas novas plantas para a gente entender como é que funcionam as plantas da sua região, mas não exclusivamente. Tem no herbário lá da UFP, você tem essicatas de plantas que foram
que foram catalogados do Rio de Janeiro, que é endêmica do Rio de Janeiro, mas é importante trazer para cá para questões de estudo, de conhecimento. Eu quero saber como é que é a escata daquela planta que é lá do Rio de Janeiro, talvez seja semelhante com a minha. Aí vai ter lá nessa biblioteca do herbário. Mas a grande importância é, sim, catalogar todas as que estão perto ali da nossa biodiversidade. A gente dá... E aqui tem um aluno de doutorado ciência, né? que trabalha na e é justamente o que a gente tem é uma quantidade muito grande de material e que ela vai sendo trabalhada. O doutorado dele é exatamente a catalogação de novas espécies lá na floresta amazônica, fazer um resultado de discussão sobre aquilo. Né? Ao longo dos anos, né? De acordo com o surgimento de novas pessoas que têm interesse por determinados grupos, né? Ou famílias de plantas. Né? Bom, tem uma primeira espécie que ela foi coletada, como eu te falei, há muito tempo, e ela realmente se trata de uma espécie nova porque combina alguns caracteres morfológicos que a distinguem das demais. E também eu verifiquei que tem outras espécies que eram tidas como espécies em risco de extinção, na verdade, pela baixa quantidade de amostras, que com o desenvolvimento do trabalho eu vi que são espécies, na verdade, comuns dentro aqui da Amazônia, assim, dentro dessas áreas do PDB, e na verdade não são plantas que estão em risco de extinção, né? O que a gente tem é uma ausência de dados, uma ausência de informação, e que atribui a espécie como sendo vulnerável. Aqui é o que eu falei para vocês, que esse pedaço de cartolina ele vai ficar guardado, ele vai se registrar. Tem plantas lá no herbário de 1980, 1800 de alguma coisa, são plantas muito antigas que foram catalogadas há muito tempo, mas continuam lá sobrevivendo dentro desse livro de Cicata. E logo aqui no canto direito tem as informações de onde foi catalogada, quem foi o pesquisador, qual foi a área coletada, tá? E qual foi a espécie, gênero, a reciclagem dela todinha, né? O grupo taxonômico. E isso daqui é a minha Cicata. Isso aqui é a Cicata, que é a biblioteca de catalogação ali da nova planta. Com relação à informação de como essa planta é usada na comunidade, tem nesse catálogo também? Não. Essa Cicata, ela não tem a finalidade de fazer um levantamento farmacológico da planta inteira, não. Não tem nenhuma relação com a etnofarmacologia, assim, de todo o estudo de coleta de informação etnofarmacológica. Aqui é simplesmente para catalogar, somente isso. Tá? A Cicata é só a identificação botânica, o local onde essa planta é coletada. Inclusive tem aqui, na maioria das vezes, quando as catalogações são mais recentes, eles colocam a localização de coordenadas geográficas, latitude e longitude de onde ela foi coletada, para saber exatamente onde aquela espécie é endêmica, tá? Qual foi a universidade, qual foi a parceria aqui de pesquisas para catalogação, mas não tem nada de informação farmacológica. A informação farmacológica você tira tanto do conhecimento tradicional que você pega lá na hora da pesquisa etnofarmacológica, quanto da pesquisa bibliográfica, porque quando você descobre de que gênero ela faz parte, você vai estudar na literatura todas as informações relativas àquele gênero e vai comparar com a tua espécie. Não tem, viu? A resposta é essa. Não tem. E o Leonardo me perguntou aqui se eu já ouvi falar do jambu. Só ouvi, Leonardo. Eu queria, inclusive, ter uma aluna minha trabalhando com o jambu. Eu comprei as sementes de jambu para tentar germinar aqui em casa, mas não está dando muito certo. Mas tem uma que está fazendo um estudo de revisão de literatura sobre o efeito dela silagogo, que é estímulo de salivação. O jambu, ele dá uma trincada assim na boca, né? Uma anestesiada, mas além de anestesiar, ele estimula a salivação, que é a mesma ideia do medicamento que eu desenvolvi com a pilocarpina, só que agora com extrato vegetal, extrato de jambu. Respondendo aqui a pergunta do Leonardo, viu? Se alguém tiver outra dúvida, se não, a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente continua lá naqueles métodos de extração. Dúvidas? Perguntas? Por enquanto, não. Pronto. Depois faça um exercíciozinho lá da gente e a gente se encontra quinta-feira.
Certo? Certo. Tchau, tchau, pessoal. Então,